Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando um pouco sobre oração. Oração, uma conexão direto nossa para com Deus, intermediada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um texto aqui, Números capítulo 20. Números capítulo 20 e versículo 6. Aqui, só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. O povo começou a reclamar para Moisés, né, o povo de Israel. Moisés está saindo com o povo de Israel ali para a terra de Canaã, tirou o povo de Israel do Egito. O povo passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos, passou andando pelo Mar Vermelho ali, milagre que Deus fez e outros mais. O povo que estava comendo do maná, que é o pão que caiu do céu, caía do céu todos os dias de manhã. E eles já tinham provado da providência do Senhor. Mas o povo agora ficou com sede. E o versículo 2 diz assim, ó: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais. Então eles começam a reclamar para Moisés e para Arão, e eles começam a murmurar. E Arão e Moisés, o que eles fazem? Eles vão até o Senhor para orar, para falar com o Senhor. E o versículo 6 diz o seguinte: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram sobre o seu rosto. Naquele tempo, somente os sacerdotes podiam falar com o Senhor. Somente eles tinham que falar com Deus. O povo falava com Moisés, Moisés falava com Deus. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Hoje, né, quando nós vivemos hoje no tempo da graça, quando o Senhor Jesus Cristo ele veio aqui neste mundo, esvaziou-se da sua glória, veio aqui e viveu como homem, e todos nós conhecemos a história, né? Ele viveu aqui, morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, e a Bíblia diz que no momento que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Ou seja, Deus ele abriu a porta para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos. Somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos dá liberdade para entrar no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, ele é um lugar de oração, um lugar de falar com Deus. Era quando o sacerdote falava com Deus e Deus falava com o sacerdote. E eu te pergunto, qual é o seu lugar de oração? Aí você pode falar assim, não, mas todos os lugares eu posso orar. Correto, eu concordo. Se você estiver dirigindo um carro e você quiser orar, você pode orar com os olhos abertos, pode falar com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra e ele foi ensinar um pouco sobre oração, ele disse o seguinte: quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai, né, Deus, que vê em secreto, ele vai te recompensar. Entre e feche a porta do seu quarto. Qual é o lugar que você tem de oração? Existe um lugar de oração? Um lugar que você se conecta somente você e Deus? É muito bom orarmos em grupo, isso não pode parar, a gente tem que incentivar e tem que fazer isso. É muito bom orarmos na igreja, mas uma oração íntima com Deus. Qual é o lugar onde você pode
derramar o seu coração diante de Deus, sem olhar e sem pensar em quem está do seu lado, porque está só você e Deus. Existe esse lugar? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15, tem um versículo que diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ele está falando de um lugar específico de oração. O Senhor Jesus Cristo, ele subia no monte para falar com Deus. O Senhor Jesus Cristo. Ele caçava, né? Caçava ficou ruim, né? Você corta. Ele procurava lugares desertos onde não tinha ninguém em volta para falar com Deus. Isso, a gente está falando aqui de quê? De intimidade. Salmo capítulo 14, verso 2, diz assim, ó: lá dos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Deus, ele olha para o ser humano e ele procura quem que quer ter comunhão com Ele. Ter comunhão com o Senhor é você se aquietar aos pés dele, assim como Maria fez naquela passagem que o Senhor Jesus Cristo estava ali. Marta estava ali afoita com as coisas, mas Maria estava quiedada, ou seja, aquietada aos pés de Jesus. Isso só vai acontecer se você estiver num lugar onde você tem privacidade, um lugar onde você pode falar, chorar, se derramar diante de Deus sem julgamentos. Tem um outro texto, em Atos capítulo 16, verso 16, que o apóstolo Paulo, se não me engano, ele diz o seguinte: e acontecendo que, indo nós para o lugar de oração. Aqui eles estão indo para um lugar de oração juntos, ele, né? Então, consegue entender que existe o lugar de oração, de intimidade, que é o seu quarto, e esse lugar tem que ser um cômodo específico da sua casa, onde você pode fechar a porta e ter intimidade com Deus. E tem também o lugar de oração em conjunto. Quando Paulo e Silas estavam presos, e depois de sofrerem açoites, eles estavam presos ali, e a Bíblia fala Atos capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro estava preso, e a palavra diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Incessante. A igreja estava orando sem parar por Pedro, enquanto ele estava preso. E a Bíblia continua falando que um anjo vai lá e busca Pedro, tira ele da prisão e leva ele para a igreja. E é interessante que quando Pedro ele chega ali, quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ela ficou tão afoita por saber que Deus tinha ouvido a oração da igreja. A igreja, ela precisa se mover em oração. Está vendo a importância das duas orações? Oração no seu quarto para você. Mas quando você precisa interceder pela igreja, interceder pelos irmãos, interceder pela cidade, interceder pelo seu bairro, pela sua família,
para que a obra de Deus cresça, você precisa orar em grupo. O poder da oração em grupo. Vemos duas orações, oração individual e oração em grupo. Só que, para que você vá para uma oração em grupo, é preciso que você passe pela oração individual. Aquele que não ora em grupo é porque ele não está orando individual. Primeiro, a minha comunhão com Deus precisa estar afiada, precisa estar ativa, para depois eu, junto com os irmãos, interceder. Então, o lugar de oração ele é muito específico aqui. Quando a igreja ela se levanta, ela se reúne para orar num monte, não é só para poder caminhar, é porque a igreja vai estar junta no monte, se consagrando e fazendo um sacrifício para falar com Deus. Quando a igreja ela se mobiliza para fazer uma reunião de oração, não, né? Então, na nossa igreja aqui nós temos a oração das 4 horas da manhã. E quando a igreja entende o poder que tem a oração em grupo, ela vai se mobilizar e vai valorizar mais isso, para poder ver os milagres do Senhor. Deus, Ele está olhando, Ele está procurando. Ele olha para a terra, Ele olha procurando alguém que queira ter intimidade com Ele. Você e eu, nós estamos presos a tantas coisas nesse mundo que nós esquecemos de olhar para o Senhor. Nós estamos igual uma galinha, só olha para baixo. Só olhamos para as coisas deste mundo. Eu quero saber que carro que eu vou comprar, eu quero saber que celular eu vou ter, eu quero saber que viagem eu vou fazer, e a sua vida, ela não passa de um sopro. Se você olhar e buscar 1 ano atrás, você vai ver que parece que foi ontem. E você vai ver que a sua vida, ela passa muito mais rápido do que você queria que ela passasse. E você fala, não, eu sou jovem. Você é jovem, quantos anos você tem? Eu estou com 36 anos. A vida do homem, ela é 80 anos, se o cara tiver uma saúde boa. Então, se eu for pensar nessa lógica de 80 anos, né, eu acho que a expectativa de vida do brasileiro é até menor. Mas vamos supor que seja 80 anos, eu já estou quase na metade da minha vida. E o que eu fizer aqui na terra, de que vai adiantar? A Bíblia fala, louco para aquele que juntou dinheiro. Juntou, está cheio de dinheiro, né? A Bíblia fala. Está com o celeiro cheio, tem carro, tem casa, tem tudo, tem a conta no banco gorda, cheia de dinheiro. A Bíblia olha para você e fala assim, louco, se essa noite o Senhor pedir a sua alma, o que vai adiantar? Quem parte daqui deste mundo, leva o quê daqui deste mundo? É preciso nós termos uma visão nas coisas celestiais, olharmos para o Senhor. Isso parece... É tão clichê falar de buscar a Deus, mas já parou para pensar que a nossa vida... Eu gosto de usar esse exemplo seguinte. Vamos supor que você chegou num oceano. E você olha no oceano e você vê que tem muita água mesmo. Chega a sumir, some assim, ó, na vista. De tanta água. Ali é a eternidade. A nossa vida aqui na Terra é como se fosse um copo d'água. A eternidade é aquele oceano que está ali na frente. E nós valorizamos mais um copo d'água. Nós valorizamos mais aquilo que nós pegamos. Mais as coisas palpáveis. E esquecemos que um dia todos nós iremos fechar os olhos aqui. E adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Adianta eu ter tantas coisas e ir para o inferno? E viver uma eternidade longe do Senhor? Por isso que é preciso nós valorizarmos a oração. Deus abriu o véu do santuário, de alto a baixo. Ele deu liberdade para mim e para você chegarmos diante dele por quem? O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele disse,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somente pelo Senhor Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. O véu foi rasgado por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E hoje Ele te convida a valorizar as coisas eternas, aquilo que realmente tem valor. E você tem escolha todos os dias. Você pode escolher continuar vivendo como se fosse uma galinha, ou você pode ter uma visão de águia, olhando para cima. E que Deus te abençoe e te ajude, e que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, porque a obra é Deus que faz. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é um presente que Deus nos dá. O próprio Deus mandou o seu Filho aqui para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E depois Ele mandou o Espírito Santo para me convencer, para te convencer do pecado. E essa voz que fala no seu coração não é eu, não é você, é o Espírito Santo te mostrando aquilo que realmente tem valor. E se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece o seu coração. Porque quanto mais você endurecer, menos você vai ouvir. Menos você vai ouvir. E a voz do Espírito Santo vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. E você não vai ter mais a oportunidade de salvação. Então, se você tem a oportunidade hoje, agarre ela. Deus está te dando a oportunidade, porque Deus não... Deus, Ele continua sendo Deus sem a gente. Você entende que nós é que precisamos de Deus? E se Ele nos dá a oportunidade de salvação, é preciso nós agarrarmos ela com unhas e dentes. É preciso nós valorizarmos esse amor que Ele tem por nós. E que Deus possa te abençoar e me abençoar, que nós possamos valorizar a ligação, a oração. A Bíblia diz que se com a tua boca confessar e com seu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, arrepender do seu pecado, confessar com a sua boca, Deus Ele vem e habita em você. Que Deus possa te abençoar e te ajudar em nome de Jesus. Amém.